No dia 24/2, um dia como qualquer outro, eu estava navegando pelo Twitter quando me chamou a atenção uma oferta de uma vaga para trabalho remoto para uma empresa na Dinamarca. Não pensei duas vezes, retuitei e coloquei uma mensagem pessoal minha reforçando a importância do inglês, o quanto que o inglês abre portas para desenvolvedores de software, e esqueci do assunto. Um tempo depois, eu fiquei sabendo que uma das pessoas que me seguem se motivou a entrar em contato com a empresa, passou pelo processo e foi contratado. Alguns dias depois eu descobri que uma segunda pessoa também viu e também foi contratada. No final das contas, foram 3 pessoas contratadas e eu achei essa história tão incrível que eu os convidei para um bate-papo. E este bate-papo você vê nesse vídeo. Ok, então estamos aqui todos reunidos numa tarde de domingo. Este é o primeiro vídeo desse tipo que eu faço para publicar no meu canal, que é um bate-papo com colegas desenvolvedores. E a motivação, né, do convite para sentar aqui com eles e bater um papo hoje foi porque eles acabaram de fechar um contrato com uma empresa da Dinamarca. E foi assim, num período muito rápido, eu acredito que de até 2 semanas. Isso chamou a minha atenção porque o nosso modo de trabalho está mudando de forma muito rápida. E isso me leva a crer que as empresas estão também mudando de forma muito rápida para aproveitar estas oportunidades. Então, eu aproveitei também para chamá-los aqui para que eles contem, se apresentem e contem a própria história. E com isso, a gente pretende inspirar vocês que estão assistindo para, quem sabe, também tentar e conseguir algo bem bacana como eles conseguiram. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem. Eu convido primeiro o Henrique, né, a dizer quem é, aonde mora, o que faz, e é isso aí. Vai lá, Henrique. Bom, eu sou aqui de Curitiba. Eu nasci no interior do Paraná e vim quando era criança para Curitiba. Mexo com o computador aí desde pequeno. Meu e meu pai, a gente fuçava muito nos computadores, aprendia até um pouco de hardware assim com ele, mas é aquela coisa só fuçando, né? E, cara, quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos por aí, eu fiz um servidor privado de World of Warcraft. Nem sabia o que estava fazendo. Mexi ali com um banco de dados, criei uma página, subi. Algumas pessoas fizeram parte desse servidor. Mas. E daí eu segui pro lado da música eletrônica. Que eu descobri também ali na época dos 15, 16 anos por aí. E eu comecei a produzir música eletrônica. E comecei a tocar depois de um tempo. E depois comecei a dar aula também, me envolvi com marketing, fiz faculdade de marketing e virei aquele famoso nômade digital. Uhum. E foi numa viagem para a Itália que eu conheci um amigo que ele estava trabalhando com UI UX e eu vi ele desenhando um app. Eu achei aquilo lá muito massa, assim. E eu falei, quando eu voltar para o Brasil, eu vou começar a estudar programação. Que ano Eu foi comecei a isso? estudar. Isso foi em 2019. Eu comecei a estudar em outubro de 2019 a programar e desde então estudando todo dia, assim, bastante, até chegar aqui. Cara, nem pouco mais de 2 anos, nem 2 anos de carreira, na verdade. Né? É Outubro, um um ano e ano e meio meio. vai fazer mês que vem. Sensacional, muito bom. Carreira meteórica. É super rápido. Eu tive bastante tempo para estudar, né? Não foi aquela coisa de 1 hora por dia. Foi tipo, eu estudava full time, assim, umas 8 horas por dia. Certo. Porque eu tinha o curso online, então eu tinha minha renda, eu dava atenção para os meus alunos. Uhum. E enquanto isso eu estudava. Então eu comecei a fazer alguns freelas ali. Já tinha mexido em WordPress quando eu trabalhei com marketing. Então, tinha uma facilidade, assim, mexer em computador, sabe? E daí eu fui aprofundando, comecei HTML, CSS, JavaScript, e pulei pro React, assim, de cara, fiquei perdidaço no começo. Nossa, muito bom. As coisas andam muito rápido hoje em dia. Tipo, o salto que você deu nesse 1 ano e meio, eu levei 10 anos para conseguir. Mas por quê? Porque não tinha essa abundância de coisas que tem hoje. Então, é legal, mas é um pouco assustador para quem está começando, né? Com certeza. Legal. E você, João? Conta aí um pouco para gente, da onde você é, o que você faz, qual a sua trajetória. Então, meu nome é João Luiz, né? Tenho 24 anos, eu sou daqui do interior de São Paulo, de Lins. E
acho que não tem muito como fugir disso, né? Eu comecei a mexer nisso aí jogando Tibia, jogando GTA, aqueles em computador assim. Aí, e muito por influência do meu pai também, né? Aí, no ensino médio, quando eu tinha acho que uns 16 para 17 anos, eu fui com meu pai para Holanda, por causa que ele foi finalizar o doutorado dele em ciência da computação lá. Aí eu fui para lá, ficamos um ano lá. Nisso, de lá fui direto para os Estados Unidos, mas só na escola. Aí, quando eu voltei para o Brasil, para terminar o terceiro ano, né, e ir para a faculdade, eu decidi fazer engenharia da computação. Muito por influência dele. Fui, terminei ano passado, né, 2020, fui 2020. E nisso, como ele tinha uns projetos, né, de uns sistemas que ele tem aqui há mais de 20 anos, eu fui começando a mexer com ele. Lá no meio da faculdade, porque até então só assim, fazia faculdade, mas não mexia muito com essas coisas, não tinha tanto interesse, né? Meio que levava. Uhum. Aí eu comecei a mexer, fiz o bootcamp da Rocket City, me ajudou bastante, e consegui uma vaga numa faculdade aqui da região para fazer uns sistemas para eles, né? Aí eu fui levando até o fim desse ano. Quer dizer, até o fim de 2020, que foi quando surgiu essa oportunidade aí, eu, na hora, fui para cima, ver o que dava. Que espetáculo! Então, a gente já vai entrar nisso, de falar da oportunidade, mas, assim, com pouco tempo de carreira, vocês já conseguiram dar esse passo, né, para fora do Brasil. Ou seja, Eu acho que foi bem parecido com o Henrique, inclusive, acho que não dá 3 anos, 2 anos, por aí. cara, esse bate-papo, ele tem mais potencial do que eu imaginei, cara. Legal. Vai ajudar muita gente. Show de bola. E você, César, o que que você conta pra gente? Pois meu nome é César Zagonel, eu tenho 26 anos e, assim, eu acho que, como os meninos aí também, eu comecei muito cedo. Comecei lá pelos meus 12, 13 anos de idade, já arranhando um HTML, um PHPzinho, um CSS, entendendo como é que as coisas funcionavam ali na web. Depois disso, também tive servidor de jogo online, acho que era um servidor de Mo online, eu e um colega, que inclusive hoje é atual colega de trabalho também. É, e aí, assim, com 16, 17 anos, eu comecei alguns projetinhos pessoais, né? Comecei a fazer alguns sites, algumas coisas ali com PHP para alguns amigos, e isso me garantiu o meu primeiro emprego como desenvolvedor mesmo aos 18 anos. Aí, assim, consegui trabalhar, consegui um emprego como desenvolvedor numa pequena agência, onde nós desenvolvíamos basicamente temas para o WordPress. Basicamente ali é um negócio mais voltado para artistas e tal. Isso aqui no interior do Mato Grosso. E de lá para cá eu vim buscando informação, sempre gostei muito dessa área, muito natural para mim. E vim buscando crescer como profissional, né? Hoje eu estou aos 26 anos, com essa oportunidade aí, né? Conseguimos essa oportunidade aí de trabalhar para uma empresa fora do Brasil. E assim, depois de assim, foram vários anos, pelo menos foram vários anos assim de estudo e de preparação, eu acho que para me sentir confortável para esse momento agora. Muito bom mesmo, cara. Bom, já que existe um motivo para nós estarmos reunidos aqui hoje, que é o fato de vocês três terem assinado o contrato com uma empresa dinamarquesa, né, nessa semana agora. Então, parabéns para vocês, uma bela conquista. E eu queria que individualmente vocês falassem como é que foi esse processo, desde como vocês descobriram a vaga até entrar em contato, como é que foram as entrevistas? Conta pra gente, como é que foi? Quem se candidata aí a começar? Vamos lá, vamos começar então.
Vai lá, Exato. Ah, ele Henrique. começou já? O microfone é seu. Cara, eu tava já procurando uma vaga para fora já tinha até feito uma entrevista com uma outra empresa também. E eu tava no Twitter rolando ali e vi seu RT sobre a descrição da vaga. Até perguntei pro Vitor, né, que foi quem postou a vaga em si, né? E tipo, que nível de inglês que eles pediam, né? Porque, sei lá, eu nunca fui confiante assim com o meu inglês, por mais de já ter viajado para fora, sempre aquela coisa só, um papo bem básico assim, né? Instruções, comprar alguma coisa e nunca assim para trabalho, né? Então ele falou assim: "Ah, se você consegue explicar por que você escolheu uma tecnologia em si, beleza, aplica para a vaga e vê o que que dá, né?" Aí eu peguei e apliquei para a vaga, né? Mandei ali, eu tenho dois projetos no GitHub que são grandes assim, que é um e-commerce. Eu fiz ele inteiro e o outro é um dashboard que eu estou terminando para uma fintech, todos em React. E é isso que eu tenho, sabe? E eu falei, vou aplicar, o não eu já tenho e vamos ver o que que dá, né? Aí eu fiz um texto, assim, me apresentando, né? Aquela cover letter, né? Bem, E bem assim, resumido da minha história, mais ou menos o que eu contei aqui para vocês. E mandei, falei, vamos ver qual que é, e se rolar, massa, né? uhum. E daí ele me respondeu, né, o CEO, e falou, a gente vai analisar e se a gente gostar, a gente entra em contato. Tudo isso por e-mail, né? Aí deu acho que uns 2 dias por aí, ele respondeu, disse que gostou e que queria marcar uma call para conversar, né, para ver se batia com a vaga, né? E aí Aí você a já gente começou a... marcou, eu já falei, meu Deus do céu, como assim? Lascou, vou ter que Tá treinar o inglês acontecendo. aqui, né? Aí eu comecei a dar uma treinada, né? Tinha acho que uns, sei lá, uns 4, 5 dias assim de intervalo para treinar. Comecei a dar uma treinada do inglês, assim, falar sozinho, ler alguns textos, né, para dar uma melhorada, porque a gente nunca usa, né? A gente só fala É, aqui em português, né? E eu tinha enferruja. acabado de voltar da Argentina, então tava bem misturado, assim, o espanhol com o português. Nossa, tava horrível. Eu voltei agora em fevereiro, que eu passei um tempo ali. Então tava tipo uma bagunça assim na minha cabeça e falei, não, temos que tentar o inglês aí, né? Aí foi fazer a entrevista, tava bem nervoso assim, foi bem cedo a entrevista também, tava com sono e mas deu certo. No começo assim deu uma gaguejada, mas depois consegui conversar tranquilamente assim com eles, foi bem bacana. Os dois são muito gente boa, Stefan e o Peter. E foi isso, né? A primeira entrevista. Daí eles falaram que iam dar uma resposta, né? Acho que 2 dias depois. Aí. Minto. Esqueci um ponto. Antes de fazer a entrevista com eles, eu tô até esquecendo das coisas. Eles mandaram um teste técnico. Tá? Certo. Então foi primeiro e-mail, teste técnico e daí a entrevista com eles. Então o teste Uhum. técnico era para consumir uma API do Star Wars, de listar todos os Planetas? personagens, Uhum. e cada vez que você clicava no personagem, dá mais detalhes deles. Muito Basicamente fácil. isso. Bem tranquilo, assim, de fazer. Uhum. Fiz super rápido, acho que eu fiz sei lá, 2 dias, assim, que eu quis dar uma caprichada mais ali no CSS, principalmente, né, que leva mais tempo. Uhum. E daí eles falaram que gostaram e daí marcaram essa entrevista. Daí eu conversei com eles e falaram que também ia dar resposta e acho que foi que uns 2 dias depois eles mandaram por e-mail fazendo a oferta daí. Então foi Foi bem mais ou rápido, menos, foi bem porque rápido. foi só uma entrevista além do teste técnico. Isso. Legal. Muito bom. Foi tranquilo. Não vou dizer que foi fácil, porque fácil depende de cada um, como você acabou de dizer. Quando realmente marcaram a entrevista, você ficou apreensivo. Então, né, fácil é relativo, mas foi tranquilo. Não foi Sim. trabalhoso. E com você, João, como é que foi? Cara, então, o meu foi o meu processo de buscar assim vaga foi um pouco diferente do Henrique, né? Por causa que eu nem tava procurando vaga para fora. Eu apliquei para um monte de empresa aqui mesmo, aí usei o LinkedIn, no vários outros sites, tá? Aquele Glassdoor, acho que esses sites assim de emprego, né? Daí, por acaso, eu achei seu RT lá também. Esse Aí, RT rendeu, viu? então, e eu nem tava procurando nada fora. Eu falei, vamos tentar aqui primeiro, né? Recém-formado, só tinha tido um trabalho assim, formal mesmo. Falei, vamos primeiro tentar aqui, né? Vamos aos poucos.
Aí eu achei esse RT, abri a vaga lá, falei, já tava meio que atirando para todo lado, né? Falei, bom, não a gente já tem. Vamos ver o que que dá. Olhei lá os requisitos e mandei e-mail. Uhum. Aí os caras responderam também, falaram que gostaram do currículo, mandei também, escrevi uma cover letter e tal. Aí eles gostaram e mandaram o mesmo teste técnico que foi pro Henrique, né? Que foi Uhum. para todos nós. Mandaram, eu fiz lá. Também, acho que a média foi uns 3 dias. Ele mandou, acho que talvez numa quinta-feira, eu mandei um e-mail de volta perguntando quando que teria que ser entregue, né? Aí ele falou que, se possível, antes de segunda ou no domingo, foi algo assim, 3 dias. Aí eu mandei de volta. E nisso estava fazendo, tinha recebido alguns outros projetos de outras empresas, né? Que aquele projeto de uma semana para você fazer assim, que a entrega eles vêm. E tava tentando. Aí eles mandaram, e na hora eu vi assim e falei, acho que deu ruim, né? Uhum. Só que aí eles falaram que tinham gostado e que queriam fazer uma call. Uhum. Acho que uns 2 dias depois, algo assim, para me conhecer mais. Que aí essa call não teve só o Peter, né, que é o CTO, perguntou algumas coisas técnicas assim, mas grande parte foi mais conversando de boa assim, perguntando sobre mim, sobre minha experiência, as coisas que eu tinha colocado na cover letter lá. Trocamos uma ideia super de boa, os caras eram super gente boa e eles falaram que iam dar uma resposta. Aí achei até engraçado, eu vi você, Fábio, dando like no que o Henrique tinha conseguido a vaga. Aí eu pensei, puta que pariu, Fudeu. deu ruim. É, Ele pegou a minha vaga. eu falei, eu falei, deu ruim, né? Aí eu falei, bom. Aí nisso eu comecei, né? Eu falei, pô, comecei a ver que tinha bastante vaga para fora. Eu falei, vamos mandar para um monte. Uhum. Comecei a mandar para um monte de lugar. Aí acho que passou, não sei, um dia ou tarde da noite desse dia aí que eu vi o RT, os caras falaram que tinham gostado e que iam me mandar um contrato e tal. Falei, Olha, nossa senhora. que alegria. Eu fiquei super feliz. Aí mandaram contratos, perguntaram se tinha uns últimos detalhes assim. Eu falei, tranquilo. Assinei de volta e mandei. Aí eles fizeram. Acho que teve mais uma call. Se eu não... Isso. Teve mais uma Teve. para acertar os detalhes, né, João? Isso. É. Aham. Teve uma que foi só com o Stefan, né? Para Uhum. acertar os detalhes, isso. Foi antes do contrato. Aí ele mandou o contrato, aí eu assinei e mandei de volta. Sensacional. Que legal, cara. Parabéns. Antes de passar a palavra para o César, eu quero só esclarecer uma coisa, que você que está assistindo, talvez seja a primeira vez que você tem contato com esse termo, que é a cover letter, que é a carta de apresentação. Isso é uma coisa que é muito forte aqui na Europa, e aqui você não manda só o seu currículo, você manda também uma carta. Normalmente você coloca nessa carta uma apresentação bem breve de você e você diz o porquê que você se interessou por aquela vaga. E você coloca um pouquinho do conhecimento que você tem sobre a empresa, porque as empresas aqui, elas gostam, tem uma cultura muito forte de empatia entre a empresa e o funcionário. Então, eles não querem aquelas pessoas que funcionam como uma metralhadora e saem atirando para todo lado. Eles querem ter a sensação de que você quer trabalhar com eles. Então, é muito importante você pesquisar com um formato de cover letter e entender o que vai ali e começar a imaginar qual é a história que você vai contar para a empresa que você está aplicando. Tendo dito isso, a palavra agora é do César. Inclusive, não, Fábio, Fala lá. deixa eu só falar aqui uma coisa que eu pensei, que eu estava fazendo exatamente isso no começo, né? De atirar para todo lado. Porque, na maioria dos casos, a cover letter é opcional, né? Não é obrigado. Você, pelo menos, quando eu estava mandando, não era obrigado. Uhum. E eu não mandava, não. Só mandava o currículo e ia. Então, isso aí que você falou, eu acho que é bem verdade, porque, pelo menos na minha experiência, a cover letter ajuda muito você a detalhar, né? Sim. Tipo, a experiência, quem você é e tal. Então, eu acho que é bem importante Legal. escrever, sim. Sim. Bom, César, Fábio, perdão. à vontade. Show. No meu caso, assim, eu não estava procurando por emprego. Na verdade, eu estava e continuo empregado, né, até fazer a transição.
Inclusive muito bem empregado, né? Hoje eu sou arquiteto e sou tech lead na empresa onde eu tô. E aí, assim, eu vi rolando a timeline, vi seu RT lá, e aí eu sempre tive esse sonho, né, cara? Essa coisa de ter uma experiência internacional, a possibilidade de você trabalhar com o pessoal e eventualmente até, de repente, conhecer um país, conhecer uma cultura nova. Eu sempre tive essa vontade, né? E aí, pela manhã, eu estava scrollando o Twitter ali cedo, acho que até antes de começar a trabalhar, vi o seu RT, salvei, né? Porque a gente tem aquele costume, não, vou salvar isso aqui para ver depois. E aí, pela tarde, eu falei, quer saber, eu vou abrir, não tinha nem aberto o link, só salvei lá. Abri o link, li a descrição da vaga, falei, cara, vou mandar um e-mail. Vou mandar porque eu acho que, é um sonho, né, cara? Então, de repente, vai que dá certo, né? Sim. E aí mandei o e-mail com a cover letter, né? Uma pequena apresentação e tal. Achei interessante o produto, achei interessante a empresa, a forma, né? Eu gosto muito desse ambiente de startup, de criar coisas e etc., de começar coisas. Enviei a cover letter e logo em seguida, assim, cerca de 40, 50 minutos, recebi uma resposta do CEO, que já me deixou bem animado, né? Uhum. Assim, opa, peraí, quer dizer que existe uma chance real aí de acontecer. E aí nós trocamos vários e-mails e tal, fiz também o desafio aí do SWAPI, né? Do Star Wars, e o processo foi basicamente o mesmo, assim, dos meninos. Nós trocamos e-mails, fizemos duas entrevistas, fiz o teste técnico, depois acertamos os detalhes e tá tudo certo. Estamos só aguardando aí o início dos trabalhos. Sensacional, cara. Muito bom mesmo. Parabéns para vocês três. Uma coisa que me chamou a atenção é que quando a oportunidade apareceu, vocês estavam preparados. Nenhum dos três teve dificuldade em fornecer uma cover letter, por exemplo, né? Vocês já sabiam da importância disso daí. E tem um ditado que diz que não existe sorte, né? Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, isso é uma coisa que, para você que está assistindo e que tem intenção de trilhar o mesmo caminho, esteja preparado antes da oportunidade aparecer, porque você tem que ser rápido. Você vê, o César acabou de dizer que no mesmo dia que ele viu o anúncio da oferta, ele mandou e nem uma hora depois ele já recebeu a resposta. Então, é assim, né? E o tempo é de colheita, as empresas estão vindo atrás mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho, então, desse processo de entrevista. Então, a gente está seguindo numa ordem bem legal. Eu vou começar com o Henrique. Como é que foi? O que te perguntaram na entrevista? Como é que foi? Foi bem tranquilo, assim, foi mais um bate-papo do que uma entrevista em si. Eles queriam realmente me conhecer a minha história, porque a minha cover letter foi mais assim, eu contando a minha história, a minha experiência, o tipo de trabalho que eu queria e que eu achava que a empresa se encaixava nesse tipo de trabalho que eu queria, sabe? Então foi basicamente assim, contando a minha experiência, o que eu já tinha feito, até em outras áreas que eu trabalhei, não só na programação, e algumas perguntas técnicas referente aos projetos que eu tinha mandado do GitHub para eles e ao desafio que eu tinha feito com eles ali. Por que você usou tal dependência? Como você fez para otimizar as coisas na API, ali para não fazer várias chamadas API? Detalhes assim, já usou tal biblioteca? Foi mais assim, foi bem tranquilo assim as perguntas, assim, não foi algo, nossa, muito tenso. Zero pegadinha, né? Zero pegadinha, não tinha nada de pegadinha, era mais É uma isso que eu conversa gosto igual a da... gente está falando aqui. Sim, Igual a gente está exatamente. conversando bem tranquilo mesmo. Uhum. Sei lá, eu achei que foi mais fácil, assim, né, a entrevista do que eu imaginava. A outra entrevista que eu tinha feito era para uma empresa também de fora, de São Francisco, só que eu estava conversando com um brasileiro que também trabalhava lá, ele que me entrevistou. Então eu achei que a entrevista com ele foi muito mais difícil, assim, muito mais perguntas mais técnicas do que o que eu fiz com o da Dinamarca, né? Uhum. Bom, eu
eu já estive nos dois lados da entrevista. Eu já participei como candidato de muitas entrevistas e eu já fui do time de entrevistadores. E eu sei que o nível de perguntas e de dificuldade das entrevistas técnicas varia muito do estágio no qual está a empresa. Quando é uma empresa que está começando, ela precisa de força bruta, ela precisa de muita gente porque tem muita coisa a ser feito. E quando a empresa já cresceu, que o produto já está no mercado, ela precisa refinar, ela precisa de tratar de performance, ela precisa atender a uma quantidade maior. Então, ela precisa de pessoas mais qualificadas naquela parte que vai mais dentro, né, do núcleo da coisa. E então, eu acho que foi uma boa escolha também. Deu sorte de pegar uma empresa que estava pegando... Momento, né? Exatamente, era o momento certo, que não precisava de alguém ultra sênior, com 10 anos de experiência e que trabalha com React desde que o React saiu no mercado. Sim. Pois é. Então, João, você acha que em 8 minutos você consegue contar a sua parte da entrevista? Sim, consigo, porque foi bem parecido com a do Henrique, mas eu não sei se ele mencionou, é que assim, eles me mostraram um pouco da aplicação, né? Explicaram o funcionamento e tal, e perguntaram em qual lado do stack assim eu estaria mais inclinado, né? Se era front, back ou mobile com React Native e tal. Aí eu falei isso e assim, que nem vocês falaram, como é uma startup, né, meio que eles estão contratando gente e precisa fazer de tudo, né? Por causa que... Aí eles perguntaram essas coisas assim, você estaria disposto a mexer, não sei, com React Native? Você estaria disposto a mexer no... E eu fui falando que precisar, a gente... Estamos aí. Tudo, né? O que precisar, a gente dá um jeito. E Mas... essa é uma característica que eu estou aqui já há um bom tempo e eu já notei isso, que o profissional brasileiro na Europa ele é muito valorizado porque Sim. não tem tempo ruim, não existe problema difícil para um profissional brasileiro. E geralmente o brasileiro ele não fala não quero, não gosto. Cara, tem uma coisa nova para fazer, me inclui nisso daí, vamos fazer junto. Né? Tem um problema para resolver. Inclusive... Precisa ficar mais tarde, você vê os gringos indo embora, meio que se escondendo. E os BR ficando. É isso mesmo. É o que eu tinha comentado contigo, Henrique. Acho que foi isso que eu li na timeline também. Eu tinha comentado com o Henrique isso aí, que muitas vezes o brasileiro ele é muito bem visto por conta dessa força, né? Desse negócio, dessa força de vontade de não ter tempo ruim, né? Exatamente. Sim, então... Como se diz, a gente mata um leão por dia, e é verdade, a gente cresceu vendo os nossos pais se desdobrando, né, para manter a vida, o pouco que conquistou. Então, a gente leva isso com a gente. Mas sim, exatamente. Pode seguir. César, você tem mais alguma coisa a falar, as suas impressões sobre a entrevista? Olha, foi muito tranquilo, como você colocou, Fábio. Eu também já tive dos dois lados, né? Já tive contratando e sendo contratado. Então, assim, foi muito tranquilo e essa questão do momento é realmente importante, né? Como você comentou muito bem, colocou muito bem, o momento deles, o momento da empresa é de fazer as coisas acontecerem, né? Então, por isso que às vezes é mais tranquilo e tal. De repente o que eu gostaria de dizer é que assim, de repente você tem mais chances de se colocar bem numa empresa que está começando ou numa empresa pequena, né? E adquirir essa experiência para depois você partir para empresas maiores, já bem melhor preparado e etc. Porque normalmente assim o pessoal é mais, vamos dizer, é mais aberto, é mais tranquilo, o diálogo é melhor. E tudo isso eu acho que é levado em consideração e tem que ser levado em consideração. Sem dúvida. E não tem tanta política. Isso Exatamente. E onde não tem política, é mais fácil de você colocar suas ideias e de fazer a diferença e de estar perto de pessoas que vão fazer a diferença no seu crescimento. Porque eu acho que sozinho é muito mais difícil você chegar a algum lugar, né?
Muito bem, então vocês, os três conseguiram o contrato com a mesma empresa, e aí eu gostaria que vocês dissessem um pouco sobre a natureza desse contrato. Como que é? É um contrato exclusivo para trabalhar remoto? É um contrato que permite que vocês se mudem para a Dinamarca mais para frente? Como é que funciona isso? Começa você, César. Bom, o contrato, ele é um contrato de prestação de serviço normal, como a gente vê aqui no Brasil, o famoso PJ, né? Uhum. E assim, o contrato, ele não especifica que nós deveríamos mudar para lá. Então, assim, é um contrato para trabalho remoto mesmo. Nós podemos fazer todo o trabalho aqui do Brasil. Isso não tem nenhuma implicação na execução do trabalho. É um trabalho full-time, né? São 7 horas e meia diárias, são 37 horas semanais. Então, assim, é muito interessante, né? É muito interessante você ver, você ter a possibilidade do conforto da sua casa, você poder prestar esse serviço para uma empresa lá da Europa e ter essa experiência, né? Com colegas e pessoas e etc. Legal. Eu acho que a resposta ela vai ser igualzinha se eu perguntar para o Henrique ou para o João, então eu vou fazer uma pergunta diferente. O meu contrato aqui na Europa, pelo menos na Alemanha, e eu sei que em outros países é parecido, no meu contrato eu tenho 28 dias de férias por ano. E o que ofereceram para vocês nesse sentido de férias? Vai lá, Henrique. Todos os dias que são feriados na Dinamarca, a gente não trabalha e é remunerado por isso, né? Tá. Como se fosse no Brasil, tem os feriados, você paga normal, né? Uhum. Tem 5 dias por ano de sick time, né? Que é o tempo de você ficar doente, né? Se você ficar doente, né? Você tem Você fica 5 dias doente sem por ano. precisar entregar atestado. Sim. Isso, 5 dias. Uhum. E em questão de férias, aí você pode tirar quantos dias off você quiser, só que você paga, né, por esses dias. Você é descontado do salário o dia que você não trabalha. E Entendi. basicamente é isso. Tá. Então, realmente é parecido com um contrato de freelance Uhum. que você recebe pelos dias que você trabalhou. Não tem um vínculo tão forte assim. Tá, mas ainda assim, eu sou. Eu acredito piamente no combinado não sai caro, né? Então Uhum. é legal que isso tenha sido estabelecido antes, e aí, se você está com aquele super gás para trabalhar, você trabalha o ano inteiro e você vai receber por isso. E se você ficar O que cansado, eles mencionaram, que eu achei legal, é que eles falaram assim, o contrato tem mais essa natureza, né, de mais freelance, né, para ser PJ, como se fosse PJ, né, uhum, prestando serviços, mas que eles consideram a gente como empregados, né, tem aquele... É só mais para evitar burocracias para eles, né? Porque tem que entender da lei brasileira, porque ele vai estar contratando uma pessoa daqui, né? sim. Então, o É, objetivo deles, pelo que eu percebi, não é levar a gente para a Dinamarca em si, sabe? É mais para manter remoto mesmo. Ok. é mais uma questão legal, sabe, Fábio? Porque assim, a lei brasileira, a lei trabalhista, principalmente a lei trabalhista brasileira, ela é bem complexa e bem complicada. Então, para uma empresa entrar no Brasil contratando CLT legalmente, tudo certinho, dá uma papelada grande. Eles teriam que abrir uma empresa aqui no Brasil, eles teriam que, enfim, e passar por todo aquele processo burocrático. Então, assim, para facilitar, o que é feito? É feito esse contrato como se fosse um contrato de freelance, mas é um contrato que não tem término, né? Normalmente Uhum. esse contrato ele não tem fim. É, para facilitar a questão legal ali e ficar mais fácil. E aí o que acontece é o seguinte, é que aí o profissional ele tem que fazer as contas, né? Fazer as contas do anual, né? Porque o brasileiro ele tem costume quanto que eu vou ganhar por mês? Mas aí você já tem que partir para o anual, porque aí você consegue diferenciar. Fala, cara, nessa empresa eu vou ganhar X por ano, e nessa empresa eu vou ganhar X por ano, porque eu não vou ter férias remuneradas, de repente, não vou ter benefício X, benefício Y, não vou ter 13º, 14º salário, auxílio, alguma coisa. E aí você faz a conta e aí você olha, para mim é mais interessante eu trabalhar assim, ou para mim é mais interessante trabalhar dessa outra forma, e se programar, né?
caso você não tenha férias remuneradas, você se programar para quando chegar o seu período de férias, você ter ali uma reserva para você poder tirar suas férias e pagar suas contas tranquilamente. Sim. Então eu não vejo isso muito para, de repente, às vezes a pessoa acha isso meio estranho, né? Oh, é diferente, mas eu não vejo isso muito como um problema. Porque é uma questão de você entender a situação e se programar. Sem dúvida. E nós que trabalhamos com desenvolvimento de software, a gente tem atualmente, não estou dizendo que isso vai durar para sempre, mas nesse momento da história, nós temos uma rede de segurança muito grande, porque que a gente tem certeza que se der alguma coisa errada com esse contrato que vocês acabaram de assinar, vocês não ficam um mês desempregados. Vai ter alguém querendo te contratar, nem que seja para fazer um freela. Então é um momento muito bom para arriscar. E legal. Bom, eu acho que de contrato a gente já tem informações suficientes. Vamos falar então do trabalho que se espera que vocês façam na empresa. E agora eu passo a palavra para o João, que foi exatamente a pessoa que comentou das perguntas que eles fizeram, né? Se estava disposto a trabalhar mais com front, mais com back, ou até encarar um React Native. No final, João, eles te contrataram para fazer o que exatamente? Então, eles fizeram todas essas perguntas, né? Meio que assim, dando a entender que vai precisar de tudo. Mas, inicialmente, nós vamos focar no dashboard em React, né? Que aí é um dashboard que eles têm da aplicação deles lá. E agora, inclusive, eles entraram numa aceleradora lá, né? Do governo da Dinamarca, que eles deram um incentivo. Então, o nosso foco, pelo que eles falaram, de nós três, vai ser nesse dashboard em React. Mas, assim, eles deixaram... Provavelmente vai precisar pelo menos perguntaram para mim, né? Vai precisar, talvez, de alguma coisa no app deles em React Native, aí talvez tenha que mexer em algumas coisinhas lá. No back, não fiquei com a impressão de seria no momento que nós mexeríamos tanto nesse momento, mas então eu acho que vai ficar mais no dashboard em React e um pouquinho no app em React Native. Legal, legal. E você, Henrique, o que eles esperam que você faça? Algo semelhante, igual? É bem parecido, eles perguntaram se eu estava disposto, se eu já tinha estudado React Native, também se eu mexia no back, no front. Eu sou mais adepto do front-end ali do que do back. Eu entendo um pouco de back-end, mas eu sou mais o cara do front. Mas me perguntaram essa do mobile, né? Uhum. Então, pelo que eles falaram, a gente vai trabalhar no dashboard em React primeiro, para lançar ele, né? E pelo que eu vejo, a gente vai pegar já o app também para fazer, né? E o back, pelo que deu a entender, vai ficar pro CTO deles mesmo fazer. E a gente vai ficar trabalhando nessas duas frentes aí, por enquanto. Isso é muito startup. Tipo, Legal. O dono da empresa, o fundador, ele tá lá, né, com a mão no teclado, fazendo as coisas. Na empresa que eu trabalho atualmente, apesar da empresa já ter 6 anos, já está a caminho de não ser mais uma startup, o dono ainda é o cara que faz a maioria das coisas. É impressionante. Legal. Você, César, não sei se é uma impressão minha, mas você tem cara de quem manda bem no back-end também. Também, assim, eu tenho, nesses tantos anos nessa indústria vital aí, eu tenho experiência no back, no front, tenho experiência mobile, nativos também, né? O Javão lá no Android, agora a moda agora no iOS é o Swift, né? Uhum. Inclusive tem até um pouquinho de experiência com embarcado, C++, essas peripécias assim. Mas o trabalho é o mesmo, assim, é basicamente o mesmo trabalho dos meninos. Nós vamos evoluir uma aplicação, né? Nós vamos estar colocando features ali naquela aplicação. É uma aplicação, um back-end é Node.js, acho que é Express, o framework, né? E o front-end em React, como os meninos já comentaram. E nós temos também o aplicativo React Native. Aí, assim, eu acho que a única diferença que tem, o único detalhe que tem, é que como eu acho que pelo fato de eu já ter tido a experiência de montar uma equipe de desenvolvimento, de coordenar essa parte de desenvolvimento e contratar pessoas e etc., e fazer essa gestão do processo, eu também vou ficar
vou ajudar o CTO nessa missão de coordenar o processo, né? Legal. Auxiliar, porque assim, hoje ele ainda está codando na empresa, mas o tempo que ele tem é bem limitado, né? Então, no dia a dia, ali, as questões do dia a dia, eles contam com a minha ajuda, assim, para estar auxiliando no dia a dia, e semanalmente nós estarmos alinhando com o CTO e com o CEO. Muito legal, muito bom mesmo. Nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, e eu gostaria só de chamar atenção para um detalhe, algo que eu já venho observando há algum tempo, que assim, não é novidade para ninguém, que existe uma escassez muito grande de profissionais de desenvolvimento de software, principalmente desenvolvimento de software web. Aqui na Alemanha, quando alguém muda para cá e muda no LinkedIn a cidade do Brasil para Berlim ou qualquer outra cidade na Alemanha, não dá uma semana, começa a chover contato de recrutador. E o pessoal desesperado porque a empresa precisa crescer e não tem quem contratar. Quando essa pandemia mudou a relação das equipes que estavam acostumadas a trabalhar no escritório, e principalmente o pessoal de nível gerencial, que estava acostumado a ter todo mundo ali e teve que mandar todo mundo para casa, e eles perceberam que a empresa continuou funcionando, em alguns casos, funcionando até melhor do que funcionava antes, porque muita gente se sente muito à vontade trabalhando em casa, isso expandiu os horizontes, e agora eles podem contratar do mundo inteiro. E é isso que nós estamos vendo acontecendo agora, e vocês são 3 bons exemplos disso daí. Então, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que têm vontade de trabalhar para fora do Brasil agora é a hora da colheita. As empresas estão vindo aqui buscar, porque elas têm essa oportunidade de manter a pessoa trabalhando em qualquer lugar. Existe uma dificuldade com o fuso horário, eu imagino que vocês têm que ter, dessas 7h30, tem que ter aí pelo menos algumas horas de overlap com o horário da equipe que está trabalhando na time zone da Europa, mas eu acho que fora isso, não é grande dificuldade, né? A relação ela vai ser igual com o cara que está na mesma cidade da Dinamarca. Ambos estarão online fazendo as reuniões através do Zoom, como a gente está aqui agora. Então, se você que está assistindo tem essa vontade, agora é a hora de você começar a procurar. Inclusive, tem um pessoal de Portugal, uma empresa chamada Landing Jobs, que eles já são relativamente grandes aqui na Europa e eles já ajudaram muitas pessoas a conseguir uma vaga aqui. E eles pescaram essa oportunidade e eles lançaram um serviço novo chamado Remote to Hire. E eu achei a proposta deles fantástica, que é o seguinte: as empresas, elas contratam as pessoas que estão cadastradas na plataforma, e aí a plataforma, ela avalia as pessoas antes de oferecer para as empresas, e eles fecham primeiro um contrato para trabalhar remoto, e aí depois de um tempo eles oferecem, caso dê certo a empresa com o profissional, eles oferecem a realocação para a Europa. E eu tenho certeza que esse serviço ele vai decolar e ele ainda vai ajudar muita gente a vir trabalhar aqui na Europa. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você, se tiver interesse em conhecer a plataforma, para ir lá dar uma olhada aí. Quem sabe se cadastrar e conseguir também. Vamos lá, então. Pode falar. Ô, Fábio, se você me permite, você tocou em 2 pontos que eu acho muito importantes, assim, que às vezes a pessoa, para a gente que está mais acostumado, não é tanto segredo, mas a primeira questão é a questão do horário, né? Quando você observa práticas ágeis de desenvolvimento de software, você percebe que a quantidade de reuniões, a quantidade de hora de reuniões que acontecem durante a semana é relativamente pequena com relação ao trabalho que é executado, né? Então, o desenvolvedor ele passa muito mais tempo executando, fazendo o seu trabalho ali, do que fazendo reuniões. Então, assim, essa questão do horário é muito tranquilo, não precisa ter medo de assim, vou ter que agora dormir de dia para poder trabalhar de madrugada, para trabalhar para outro lugar. Não precisa ter medo, porque não é isso. Uhum. Você precisa só de algumas horas ali
da semana que bata os horários para você poder fazer uma reunião de alinhamento. E é muito tranquilo. A outra questão que eu acho que é muito importante, muito relevante para quem assim ainda já não está se preparando para esse tipo de trabalho, para trabalhar para uma empresa de fora, é a questão do inglês. Porque assim, se a primeira coisa que você vai precisar é uma boa comunicação. É você conseguir se expressar bem, é você conseguir ouvir e entender o que está sendo dito. Então, assim, a primeira preocupação que você deve ter, eu acredito, o primeiro conselho, a primeira dica seria, para trabalhar para uma empresa de fora, é bater muito forte, buscar muito forte essa questão do inglês. Porque, assim, a tecnologia você pode melhorar ali no seu dia a dia do trabalho, né? Mas a linguagem já é um pouco mais complicado, né? Você já fica complicado para as empresas. É complicado de você adquirir fluência, e tudo é fluência. Código é fluência, e falar um idioma é fluência. Adquirir fluência no software, como você acabou de dizer, é muito mais fácil do que adquirir fluência no idioma, porque para o idioma você precisa de outra pessoa para poder praticar. Então, realmente é a parte mais difícil, mas vale muito a pena. Com certeza. Né? Legal. A gente está, então, se aproximando do final, desculpa, desse bate-papo, e aí eu gostaria de que cada um de vocês me dissesse 3 coisas. Primeiro, desde quando vocês tomaram a decisão até quando vocês assinaram o contrato, qual foi a coisa mais difícil? Qual foi a coisa mais legal, fora a assinatura do contrato? E eu quero que você deixe uma mensagem para quem está na mesma pegada, para quem tem a mesma vontade, para quem tem o mesmo sonho. E eu vou começar com o João. Bora lá. Beleza. Cara, então, olha, a coisa mais difícil, eu vou falar que, para mim, eu diria que foi o teste técnico mesmo. Por causa que o inglês, como eu já tive experiência de morar fora, né? Não é tanto um problema para mim. Então, eu ficaria com o teste mesmo, mas nada assim, impossível. Só que se tiver que comparar entre os dois, porque eu acho que é onde vai ficar mais complicado, é ou o teste técnico ou o inglês, né? Que aí vai ser a conversa, então eu ficaria com o teste. Legal. E fora o contrato, o que você achou mais legal? O que te deu satisfação nisso daí? cara, o contrato, fora o contrato, né? Foi a hora que eu fiquei sabendo que ia trabalhar junto com mais brasileiros. Nessa hora eu fiquei bem feliz, porque eu falei, pô, vai facilitar bastante, né? E aí, já tinha achado super da hora os caras, são super gente boas, o CEO e o CTO, né? Aí eu já fiquei mais tranquilo, mas a hora que, acho que inclusive até você falou que tinha... na verdade já tinha visto que o Henrique, né, tinha conseguido a vaga, mas a hora que você falou que tinha mais 2 brasileiros, eu falei, putz, aí fechou. Que bom. Aí, depois que ainda conhecia, eu troquei ideia com os meninos, falei, pô, tem tudo pra dar bem certo, estamos em casa. Que bom, bela história. Vamos lá, César. Ah, tá. Bom, eu acho que no meu caso, a questão mais difícil foi essa ansiedade mesmo, né, da transição. Passei algumas noites sem dormir, né, porque você fica assim, poxa vida, e se não der certo, e se acontecer tal coisa, e se acontecer aquilo outro. Como eu já estava empregado, né, então existiu essa ansiedade, mas depois que passou, eu falei, poxa, que bom que eu resisti. Que bom que eu fui atrás, que bom que eu não... porque tem aquele negócio do sapo na água quente, né? Que você prefere ficar ali onde você está mesmo, cômodo, e muitas vezes você não busca os seus sonhos, né? Você não se arrisca. Né? Porque a gente sabe, tudo na vida tem um risco, nada é garantido. Né? Então, assim, depois que passou, que eu assinei o contrato, demorou a cair a ficha. Depois que eu assinei o contrato, eu ainda fiquei pensando, será, cara? Eu só fui acreditar mesmo na hora que eu clonei o repositório, que eu clonei, eu vi o código e falei, não, realmente, agora é oficial. Maravilhoso. Porque assim, tem essa questão, mas para deixar um recado, siga seus sonhos, siga firme, continue estudando, continue se preparando. E a questão do teste técnico, pratique. Teste técnico é prática.
pega outros testes de outras empresas, vê o que as empresas estão aplicando, pratica, faz uma, faz de novo, faz 3 vezes o mesmo teste. Porque aí quando chegar a hora de você fazer valendo mesmo, você já vai estar tranquilo, falando, não, opa, aqui eu já domino, aqui eu sei onde eu vou cair aqui, e acaba executando melhor. O que me deixou muito feliz foi assim, foi realizar esse sonho, né? Primeiramente, esse sonho que eu já vinha trazendo aí de muitos anos comigo. Toda vez que eu vi uma vaguinha fora do Brasil, eu salvava ali. Nunca abri o link, mas salvava e falava, não, um dia eu vou abrir esse link e vou ganhar, e vou passar nesse processo e vou conseguir essa vaga. Me deixou muito feliz também saber que eu ia trabalhar com colegas brasileiros, o Henrique, o João, adorei conhecer os meninos, assim, são pessoas muito bacanas. Quero até fazer o curso fazer um jabá aqui pro João, que ele tem um curso aí, pro João não, pro Henrique, perdão, que ele tem um curso de música eletrônica online, já fiquei curioso para conhecer esse curso também. Legal. Então, assim, fiquei muito contente de conhecer a equipe, saber que nós estamos tendo essa oportunidade, e o pessoal pessoal muito, muito bacana, só felicidade até agora. Eu passo a palavra para o Henrique, mas aí o Henrique tem um pedido adicional. Eu quero que você faça propaganda do seu curso. Você pode até se sentir à vontade para abrir o seu site e compartilhar a sua tela. Beleza, então. Cara, eu acho que a coisa mais difícil, eu estava meio receoso com o inglês. Por mais que eu já tenha viajado e tal, é aquilo que eu falei, que a gente só conversa coisas básicas, né? Então eu estava mais assim com medo de, será que eles vão me entender o que eu vou estar falando ali, né? Será que eu vou falar do jeito certo? Tinha aquele medo, aquela cobrança de falar perfeitamente, sabe? Então acho que esse foi a minha maior preocupação. Depois que eu comecei a falar com eles, daí desenrolou assim, até fiquei surpreso, muito feliz assim com o inglês, que eu consegui falar tranquilo, assim, igual tô falando com vocês, fiquei bem, nossa, como assim tinha isso dentro de mim, sabe? Eu acho que tirando o contrato, a parte mais bacana é a aplicação em si, que é uma aplicação de viagens. Eu acho que é bem o que eu vivo hoje em dia, que eu viajo bastante, então trabalhar com algo que você vive é muito legal. E também fiquei bem despreocupado depois que eu soube que ia ter mais 2 brasileiros que iam trabalhar junto. Eu falei, nossa, vai ser muito mais tranquilo aqui de conversar, não vou ter que talvez ficar nervoso, né, para falar ali em inglês alguma coisa. Então, acho que vai fluir bem, bem bacana. Depois conheci os meninos também. Primeiro o César, depois o João. Um dia trocou uma ideia, já fez até estava conversando hoje com o César, foi bem bacana, assim. Tem muitas coisas que eu tenho que aprender ainda, mas tá sendo bem massa essa experiência. Ainda a ficha não caiu direito, acho que só quando começar mesmo, você fica aquela coisa, muito será mesmo que os caras me contrataram mesmo, assim, você fica meio, nossa. A questão do GitHub, bem o que você falou, eu tenho 2 projetos ali abertos, né? Que são 2 projetos, um até que eu estava trabalhando, eu deixei aberto para eles verem, agora eu coloquei privado, porque é de uma empresa que eu estou fazendo. Mas, cara, eu acho que você ter os seus projetos ali, você expor que você estudou, mostrar o seu código, eu acho que é um dos melhores jeitos. Eu até nem mandei currículo para eles, foi só o link do GitHub e do LinkedIn, nem foi o currículo em si. E eu acho que você tem que arriscar, porque o não você já tem. Então, eu acho que você tem que tentar, pelo menos, porque senão você vai ficar não criticando o César, mas você vai ficar salvando ali as vagas, você não vai de fato aplicar. Pode ver que você salvou, depois você viu e aplicou e deu certo. Então, você pode estar salvando as vagas hoje e você não pode estar aplicando, e você já tem a aptidão para você estar ali dentro daquela vaga, você já poderia estar vivendo seus sonhos, sabe? Então, eu acho que risco a gente corre todos os dias, mas eu acho que quanto mais risco você tem, mais chance você tem de ganhar, sabe? Sem dúvida. Então, eu vivo nessa vida do risco, assim, eu sempre tento as coisas. Eu fiquei pensativo sobre a vaga, eu olhei e falei, cara, precisava de 3 anos de experiência, fluência em inglês, estava ali como sênior até na vaga, eu falei, cara, será que eu aplico? Eu falei, vamos ver. O não eu já tenho, e daí a hora que eles me responderam, eu já fiquei, nossa, então eles estão considerando. Legal, fiquei né? Bem feliz, assim. Então, Fábio. Sim? Então, eu penso bem assim mesmo, o que nem o Henrique falou. Eu acho que meio que um sinal que você tem que fazer assim, se você tá nervoso para fazer alguma coisa, que você tem que fazer. Uhum. Então,
eu lembro, até falei aqui com meu pai, eu falei, nossa, mas ali tá falando que é sênior, que não sei o que, a empresa da Dinamarca e tal. Aí ele até falou, Flan, aplica, vai ver o que dá. Sim. Aí eu apliquei e deu bom. Ó, vocês, é muito importante que vocês tenham me lembrado disso, porque é uma coisa que eu queria mencionar e no meio da nossa conversa fugiu da minha mente. Toda vaga que é anunciada, ela é anunciada para sênior, porque as empresas estão assumindo um risco a contratar alguém que está tão longe. Sim. Só que é aquela história, se você consegue mostrar que dá conta do recado e que está disposto a aprender e compartilhar também, as empresas aqui elas têm uma mente muito aberta. Então você vê, no caso do Henrique, 1 ano e meio desde que ele começou a estudar e conseguiu o contrato. Então a gente tem que nos valorizar também e partir para cima, porque dá certo. É só assim que você realiza seus sonhos. Se você não for atrás, não consegue. Então, não se prenda esse negócio de sênior, pleno e júnior, ok? Se prenda na sua vontade de aprender e na sua capacidade de se virar em situações desconfortáveis, como é o caso de um processo seletivo em inglês. É desconfortável? É, muito, mas vale a pena. E outra coisa, Fábio, deixa eu só finalizar o meu raciocínio. Processo de entrevista é treino, como qualquer outra coisa. Então, se você tem uma empresa dos seus sonhos, nunca aplique para ela primeiro sem ter feito nenhuma outra entrevista antes. Não, aplique para várias outras. Receba não. Aprenda a receber um não e assimilar aquilo, que dói. Mas aquilo vai te fortalecer para quando você chegar na empresa, que é a empresa dos seus sonhos, você vai estar muito mais preparado e as suas chances serão muito maiores. Vai lá, César. é porque assim, você acaba aprendendo muito com o processo, né? Eu mesmo pensava assim, cara, se não der certo, tudo bem, aprendi, foi uma experiência legal, só o fato de ter conversado com os caras e ser visto, né? É muito legal. Outra coisa, essa questão de não se prender aos títulos é muito importante, porque assim, eu acredito que nessa área de tecnologia é tudo muito rápido. Então, é tudo também uma questão de intensidade. Você vê, se o colega ele se aplica, ele fala, não, eu vou estudar mesmo, eu vou aprender e vou dominar, né? Ele vai muito rápido, ele sai do chão muito rápido, consegue dominar as coisas com muita velocidade. E essa área tem essa vantagem, que é justamente a experimentação rápida. Você consegue fazer alguma coisa e ver se aquilo funciona ou não em questão de segundos, né? Vantagem que você não tem muitas vezes em outras áreas. Então, o que manda muito é a intensidade dos estudos e o tempo que você dedica para aquilo. Foi o que o Henrique falou, ele estudou o dia inteiro, né? Full time estudando, então vale a pena. E falando do Henrique, ele não falou do curso. Eu ia complementar agora, acabei de abrir aqui o link. Manda bala. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aí. Bom, acho que dá para ver, tá dando certo? Dá sim. Perfeito. Então, essa página aqui eu já construí ela em Next, que é o React, né, basicamente, com o SEO. Construí também para teste, tá livre no meu GitHub lá. É um curso de produção de música eletrônica para você aprender a produzir, né? Você precisa só do seu computador, um headphone e vontade, porque é igual programação, você vai construir ali, é como se fosse um Lego, você vai construir vários blocos ali e vai criar sua música. Então, eu já fiz música com o irmão do Alok, eu já toquei com diversos artistas, assim, tipo, grandes da música eletrônica, toquei aí na Itália, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, toquei para 10 mil pessoas. É você na foto? Sou eu na foto, tocando aqui em Curitiba. Uhum. Então, se você rolar aqui, você vai... É uma página de vendas, né? A página do curso. Eu tenho mais ou menos 400 alunos no curso online aqui. Até aqui, ó, já está dizendo, né? Você precisa do software de produção, o headphone, o computador. E o programinha Cara, é bem tranquilo de mexer, assim, não é nada de outro mundo. Se você já editou algum vídeo, é bem parecido, só que você não vê, você só escuta, né? Aí aqui tem algumas músicas que a gente constrói dentro do curso. Os depoimentos de alguns alunos aqui, né? Tem até depoimento em vídeo aqui também.
Tem os valores, né? Você pode pagar por mês, por ano, uma única vez, você tem acesso para sempre, né? Tem mais ou menos umas 140 aulas aí para frente. Já gravei muito vídeo. Um pouquinho sobre mim aqui e algumas perguntas frequentes. Também tem acesso ao meu WhatsApp aqui no final, se a pessoa tiver alguma dúvida assim específico sobre como funciona o curso, como são as aulas, né? As aulas são todas gravadas, tem a plataforma da Hotmart, que você consegue ter acesso no app ou também na web. E todas as aulas são super práticas, não tem aquela coisa de teoria, muita teoria. Eu sou uma pessoa muito prática. Então, assim, a primeira aula já abre o programa e já vou te explicando como vai fazer as coisas e como tudo funciona aqui. E depois Sensacional, eu cara. te mando o Genial, link mano. daí. Genial. O cara é gênio. Estando na Hotmart, eu tenho que perguntar: está aberto para afiliados? Eu quero vender o seu curso. Olha Tá aí, aberto para afiliados. Opa, Já bora! a gente conversa daí. Beleza. A gente está com o tempo acabando aqui, então eu vou encerrar agradecendo vocês por tirar esse tempo num domingo à tarde aqui para conversar comigo. Eu tenho certeza que esse bate-papo ele vai ser valiosíssimo para outras pessoas. Eu tenho certeza que mais histórias de sucesso como a de vocês vão chegar para a gente vai ouvir de pessoas que, pô, eu assisti o vídeo de vocês ali e aquilo foi, sabe, o que eu precisava, o incentivo que eu precisava para conseguir, eu fui atrás e eu consegui. Mas hoje é sobre vocês. Então, os meus parabéns, sabe? Eu fiquei muito feliz, principalmente da forma como aconteceu, né? Eu compartilhei uma coisa de forma totalmente despreocupada. Eu joguei para o universo e vocês aproveitaram. E isso me deixa muito feliz, cara. Mas muito mesmo. Então, parabéns, eu desejo boa sorte. Eu espero que vocês gostem muito do local, que seja um local bom para vocês trabalharem e que vocês peguem experiência e que convivam com pessoas geniais e legais. E aí, se vocês quiserem dizer uma palavra final, a gente tem 3 minutos e meio. Então, posso... Vai lá, João. Não, eu queria agradecer, né, o convite e agradecer por ter postado a vaga, porque isso aí é um negócio que vai mudar a vida da gente para sempre. E Maravilhoso. só falar para quem tiver em dúvida, aplica. E já era. Show. É aquela, né? O não você já tem. Ué. Então, velho, aplica e na pior das hipóteses, você continua onde você tá. Isso aí. Gostaria de agradecer também, Fábio, agradecer a você, agradecer aos colegas, agradecer, assim, pelo trabalho que você faz pela comunidade. A gente sabe que é muito difícil produzir conteúdo, é bem trabalhoso, né? Você produzir conteúdo e você colocar a sua cara ali na comunidade e dar essas dicas. Eu acho que esse é um trabalho muito importante, muito valioso. Gostaria de agradecer por esse esforço, por esse trabalho, tá? E agradecer aos meus colegas aí pela recepção. A gente já conversou bastante, já trocamos bastante ideia. E eu tenho certeza que esse vai ser um projeto de muito sucesso. Muito bom. Então é isso aí, um bom restinho de domingo para vocês. E muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não deixe de dar o seu like, assinar o meu canal, porque eu pretendo fazer mais coisas como essa no futuro. E é isso aí. Um forte abraço e até a próxima.